Meus amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, eu lerei o versículo, número 5, eu lerei o versículo de número 8, Romanos capítulo 5, versículo de número 8, palavras tão belas, tão profundas sobre Deus, que prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O título desta mensagem nesta tarde é como ser reconciliado com Deus, como se reconciliar com Deus. Um dos textos mais maravilhosos de toda a palavra de Deus, estas palavras que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é um daqueles textos onde você encontra toda a mensagem do Evangelho sintetizada. É como aquele texto de João capítulo 3, versículo 16, sobre o amor de Deus por homens e mulheres, que Ele enviou o seu Filho amado a este mundo. Aqui está o pequeno Evangelho de Deus, uma pequena Bíblia. Toda a Bíblia pode ser resumida neste versículo. Pecadores, um Deus de amor, um Salvador que veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores. E esse é um texto muito interessante, doutrinariamente falando, em termos das verdades da palavra de Deus. Porque é um texto que revela uma verdade muito clara, muito profunda, muito estressada e repetida na palavra de Deus. Há aqui 4 razões, amigos, 4 razões nestes poucos versículos do capítulo 5 de Romanos, que demonstram, que provam o porquê um homem ou uma mulher não pode por si mesmo, por sua força moral, pelos seus atributos, por suas qualidades religiosas, que um homem e mulher não podem por si mesmo reconciliarem-se com Deus. Há 4 razões neste texto que provam que um homem, no estado em que se encontra, por mais religioso que seja, por mais boa pessoa que seja, por mais que faça na igreja de maneira sincera, não pode, baseado nesses esforços em sua capacidade pessoal, reconciliar-se com Deus. 4 razões nós veremos, mas há uma palavra que se destaca aqui neste versículo, nesse texto da palavra de Deus, está no versículo de número 10. É a palavra reconciliação. Ouça, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação, meus amigos, é a mensagem essencial da Bíblia. Reconciliação é a essência da mensagem do Evangelho. E reconciliação é a respeito daquilo que Deus fez para trazer de volta a si mesmo homens e mulheres alienados de Deus, pessoas como nós, que um dia viraram as costas para Deus. O termo reconciliação se refere ao ato de Deus, é uma referência ao passo inicial dado por Deus, para de alguma maneira, nós veremos como, trazer pessoas que se afastaram dele, que se rebelaram contra ele, buscá-las, encontrá-las, perdoá-las, salvá-las e trazê-las para a sua presença, para a vida eterna, para a eternidade. O termo é resumido em reconciliação. A mensagem, o ensino é resumido nesse termo, reconciliação. Reconciliação é sobre Deus, o que Ele fez. Não é sobre o homem é religião. E religião é o ser humano tentando se reconciliar com o seu Criador. Tudo começa na Torre de Babel, não é verdade? Uma ponte, ou melhor, uma torre em direção a Deus. E assim a religião é uma tentativa do homem, por meio dos degraus das boas obras, chegar a Deus. Mas religião nunca chegará a Deus. Religião é o esforço humano tentando alcançar o padrão exigido por Deus, pontos, méritos, créditos, e assim ser recebido por Deus no céu. Mas religião não pode nos reconciliar com Deus, porque a verdadeira religião se resume nesta palavra, reconciliação. Reconciliação é Deus vindo a este mundo. Reconciliação é Deus tomando um corpo e uma natureza humana como um homem para viver uma vida perfeita no lugar de pecadores. É Deus tomando um corpo e uma natureza humana para morrer como um sacrifício no lugar de pecadores. Essa palavra reconciliação, ela é tão profunda, tão maravilhosa. Bem, se eu te perguntasse nesta tarde, em tua opinião, o que uma pessoa precisa fazer, na tua opinião, que você me diria, o que um homem ou uma mulher precisaria fazer para ser reconciliada com Deus, digamos, para agradar a Deus,
para alcançar méritos diante de Deus, para ser salva daquele dia de juízo, do inferno. O que uma pessoa precisa fazer em seu esforço para agradar a Deus? Bem, talvez em sua mente venha imediatamente a seguinte ideia: bem, se eu for uma pessoa justa, não é? Se for uma pessoa devota a Deus, à religião, se for uma pessoa que cuida da minha vida, não me intrometo na vida dos outros, se eu fizer coisas que agradam a Deus, se eu obedecer às leis de Deus, fizer o que Ele espera, então Ele me aceitará. Então Ele me receberá no céu. E quando eu terminar os meus dias, eu posso ter certeza que eu serei recebido por Deus no céu. Ele me reconciliará consigo mesmo se eu for uma boa pessoa. É tudo uma questão de devoção à minha igreja, de ser um fiel devoto, de tentar ser uma pessoa limpa, o melhor possível, louvar a Deus, me envolver na igreja, fazer boas obras. Talvez seja essa a tua resposta. A maioria de nós pensamos desta maneira, não é? E essa é a nossa resposta a uma pergunta como essa: o que fazer para ser reconciliado com Deus? Bem, eu devo dizer, e talvez te surpreenda, que a tua resposta estaria correta. Se dependesse de nós alcançar um lugar no céu, então o que Deus exige de uma pessoa é exatamente isso. Em outras palavras, uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, todos os dias, a cada momento, a cada segundo, nas palavras, nas ações, nos pensamentos, nunca omitindo a vontade de Deus, amando a Ele sobre todas as coisas. É isso que nós devemos fazer para agradar a Deus e ser reconciliado com Ele, ser aceito no céu. Agora, o problema está aqui, e o problema é esse, e é aqui onde muitas pessoas tropeçam e erram, tragicamente. É simplesmente impossível fazer isso. Se você já leu a Bíblia um dia, o Novo Testamento com atenção, você perceberá que toda a ênfase do Novo Testamento é mostrar que é impossível que uma pessoa consiga fazer isso, alcançar esta perfeição que Deus exige. Sim, Deus exige uma perfeição moral para receber alguém no céu. Deus exige isso. Mas toda a ênfase do texto da palavra de Deus é para mostrar que é impossível uma pessoa alcançar isso. E em nosso melhor esforço, nós nunca conseguiremos alcançar esse padrão. Nessa questão de relacionamento com Deus, a Bíblia é completamente honesta. A Bíblia é muito direta. A Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela não fica ciscando em volta, ela vai direto ao ponto. Somente faz sentido falar sobre reconciliação porque houve uma separação, não é? Houve uma separação entre duas partes, entre o homem e Deus. A Bíblia ensina que o ser humano se rebelou contra o seu Criador lá no início e virou as suas costas ao seu Deus, e assim se tornou um ser alienado de Deus, rebelde, longe de Deus. O homem abraçou a mentira do diabo, virou as costas para Deus, e assim foi justamente banido da presença de Deus. E essa é a vida humana, fugindo de Deus, vivendo longe de Deus, com um grande vazio dentro de si, em busca de satisfação. E onde nós buscamos essa satisfação? Nesta vida, em prazeres passageiros, em buscas passageiras. O ser humano está longe de Deus. E por causa dessa rebelião, por causa de nossos pecados, por conta da nossa incapacidade de nos reconciliarmos com Deus, nós precisamos de um Salvador. E aqui nesse texto da palavra de Deus estão 4 razões porque você e eu jamais conseguiremos nos reconciliar com Deus. E porque Deus precisou dar esse passo inicial para trazer pessoas, homens e mulheres, de volta a si mesmo. Bem, meus queridos amigos, eu gostaria que você atentasse para essas 4 razões. São 4 termos, são 4 declarações profundas, tocantes e verdadeiras da palavra de Deus. Está distribuído aqui entre os versículos 6 a 10. Veja comigo, eu irei destacar a razão por que nós não podemos nos reconciliar com Deus por nós mesmos, o estado em que nós nos encontramos, que nos impede o esforço, a capacidade pessoal, moral, espiritual de autorreconciliação, de reconciliação com Deus, perdão. Versículo de número 6, observe, porque Cristo, e aqui está a primeira razão, porque nós não conseguimos, não está em nós, porque Cristo estando nós, primeiro, fracos, morreu ao seu tempo, segundo, pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém possa morrer, ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco
em Cristo, que Cristo morreu por nós, observe a terceira razão, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu pelos fracos, pelos ímpios, pelos pecadores, mas não para aqui, versículo 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, número 4, sendo ímpios, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você quer saber a razão por que em nosso melhor esforço, em nossa melhor capacidade, nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus, de moralidade, de espiritualidade, para receber o perdão de Deus? Está aqui. A Bíblia declara que em nós mesmos, nós somos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Aqui está a razão. 4 razões declaradas na Bíblia porque nós estamos condenados diante de Deus e não temos a capacidade por nós mesmos, seja por boas obras, por sinceridade na igreja, por moralidade, de alcançar o perdão de Deus por nós mesmos. Nós somos fracos, ímpios, pecadores e inimigos diante de Deus. E o apóstolo Paulo, ele afirma estes 4 termos e por causa disso, queridos amigos, nós precisamos de um Salvador. Deixe-me argumentar com a tua consciência e razão. Esta é a palavra de Deus. Esta é a verdade de Deus revelada. E aqui está o diagnóstico do Criador sobre o nosso estado espiritual. Aqui Deus, ele pega, tira a pressão, ele mede as batidas cardíacas. Aqui ele faz um diagnóstico de nossa alma e o resultado é morte espiritual. E ele declara a razão do porquê nós precisamos buscar Jesus Cristo, o Salvador que ele enviou a este mundo, porque nós estamos fracos, somos ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Bem, aqui está a primeira razão no diagnóstico de Deus. No versículo 6, ele diz, nós somos fracos porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, fracos, isto é, sem poder. Antes de Deus salvar uma pessoa, essa pessoa se encontra espiritualmente fraca, sem poder. E fraco aqui significa sem força moral, sem força para manter, sustentar a lei de Deus, cumprir cada um daqueles 10 mandamentos. Nós não temos em nós a energia espiritual, a força espiritual para agradar a Deus cumprindo a sua lei. Se Deus tivesse, meu querido amigo, que nos levar a prestar contas a Ele naquele dia, por somente um dia de vida em nossa existência, se tudo que Deus requeresse naquele dia de julgamento fosse um dia somente, Ele nos julgasse baseado em um único dia de nossa existência, então nós seríamos condenados, porque não houve um único dia sequer em toda a nossa vida em que nós não tenhamos pisado sobre a lei de Deus, em que nós não tenhamos pecado contra o nosso Criador. Por natureza, nós somos incapazes, dentro de 24 horas, em parar de pecar, em não pecar, em não quebrar a lei de Deus. Não há essa força moral, essa capacidade dentro de nós. Nós pecamos por palavras, por pensamentos, por ações. Nós pecamos também por omissão. O fato de não amarmos a Deus de todo o nosso coração, força e entendimento como nós deveríamos, nós pecamos contra Deus, nós roubamos dele o louvor, nós roubamos dele o conhecimento de Deus, nós não temos vivido a sua vontade, nós não temos a força moral de manter os mandamentos de Deus. Assim, por natureza, somos incapazes, queridos. O Salmo de número 130, versículo de número 3 diz, se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistiria? Quem subsistiria se Deus começasse a marcar os nossos pecados? Quem permaneceria em pé diante de Deus? Nós não temos força moral para permanecer retos, em pé, justos diante de Deus e sermos aceitos por eles. Aqui está, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ímpios é a segunda palavra. Você sabe o que significa impiedade? Deixe-me te dizer o que é piedade. Piedade, meu querido amigo, é profundo respeito por Deus, é profundo amor por Deus, mas nós somos ímpios. Impiedade significa desprezo, desconsideração a Deus no coração, e esse é o nosso estado diante de Deus antes de Deus lidar conosco. E impiedade é aquilo que leva alguém a quebrar as leis de Deus, e há tanta imoralidade em nós,
tanta desonestidade, quantas mentiras, tudo isso são pecados contra a lei de Deus, toda a crueldade que é em nós, por causa do nosso pecado, por causa de um coração ímpio, por causa de um coração que se afasta de Deus, que maquina o mal. Quando nós colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, parece que essa avalanche de impiedade começa a tomar conta, não é? Nós somos ímpios em nosso coração. Impiedade é não submeter-se a Deus no coração, é esquecer a Deus, é depreciar a Deus, é tratá-lo com frieza, com indiferença. Eu não quero saber de Deus, Deus não adiciona nada em minha vida, eu não quero conhecer a sua palavra, a Bíblia, eu vivo a minha vida. A Bíblia chama isso de impiedade. Tratar a Deus como alguém distante, um estraga prazer, esse é o grande pecado que está em nós, porque Deus conhece o coração, e Ele conhece a nossa desconsideração pela sua palavra, e essa é a segunda razão, porque não está em nós a reconciliação. Bem, se irá acontecer um dia que alguém irá ser salvo, se alguém tem sido salvo ao longo da história, bem, então isso foi um ato de misericórdia da parte de Deus, porque em nós mesmos não há força moral para manter o padrão de Deus, e além disso, há essa força motriz, que é a impiedade, que nos afasta de Deus, que nos faz desdenhar a vontade e a palavra de Deus. Aqui está no versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Mas aqui na sequência está a terceira razão, que a Bíblia informa o porquê nós não somos capazes, por maior esforço religioso, de encontrar reconciliação com Deus. É a palavra pecador. Observe estes termos no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Bem, eu penso que não há necessidade de explicar o que significa pecado, não é? Ser um pecador. O termo original grego, traduzido como pecador, é alguém que erra o alvo. Pecado é errar o alvo. Nós somos pecadores, pessoas que seguem pela vida errando o alvo. Nós não acertamos o alvo para o qual Deus nos criou, que é buscá-lo, que é conhecê-lo, que é andar em sua presença. Nós erramos o alvo dia após dia. Nós não amamos a Deus, buscamos a Deus, nos rebelamos contra Deus. Nós somos pecadores. O alvo é a servi-lo, é adorá-lo, é manter a sua lei, é conhecer a Deus, é amá-lo de todo o coração, e continuamente nós estamos mirando no lugar errado, pecando contra Deus e assim errando o alvo para o qual nós somos criados, o alvo de conhecer a Deus e amá-lo e servi-lo e desfrutá-lo para sempre, por toda a eternidade. Alguém que continua a viver fora do alvo de Deus, nós somos fracos moralmente, incapazes de manter a lei de Deus. Há essa força do pecado e da impiedade, e nós somos práticos no pecado, vivemos em pecado, a cada dia, a cada hora, a cada momento. Mas há uma quarta razão aqui, como uma quarta pedra que nos afunda para longe de Deus e na condenação. Nós somos inimigos de Deus, querido amigo. É uma palavra dura de se ouvir, versículo de número 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Ser um inimigo de Deus, talvez lhe surpreenda ouvir isso, não é? Deus é amor, sim, Ele é amor, mas nós não somos. Nós somos inimigos de Deus. Nós fazemos de Deus o nosso maior inimigo. Nós fugimos dele. Lá em João, capítulo 3, no versículo de número 20 a 21, nós lemos essas palavras do Senhor, dizendo: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós nos afastamos de Deus, nós fugimos de Deus, nós nos fazemos inimigos de Deus, porque nós queremos viver o nosso pecado, diz aqui o Senhor Jesus Cristo, por causa do amor que nós temos pelo pecado. Por que nós nos afastamos da Bíblia, de estudá-la, de conhecer? É porque é um livro difícil? Não. É porque é difícil compreender as verdades que estão aqui? Não. É porque a Bíblia é a luz de Deus, a verdade de Deus, e porque nós amamos os nossos pecados. Então nós preferimos deixar de lado a palavra de Deus, porque ela põe o dedo em nossa alma. Ela revela o nosso pecado e a nossa rebelião. Assim nós rechaçamos a palavra de Deus, desprezamos a Deus
e nos tornamos inimigos de Deus. Nós somos a parte ofensora nessa situação, Deus a parte ofendida. Assim não há esforço religioso, moralidade, frequência à igreja, remorso, sinceridade na religião que possa nos salvar. E eu e você precisamos do perdão de Deus, porque nós estamos condenados, e eu e você precisamos da misericórdia de Deus, porque nós estamos condenados naquele dia de julgamento. Não haverá nada em nosso favor se nós terminarmos a nossa vida aqui sem encontrar a reconciliação com Deus que vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora, queridos amigos, é chocante, porque além desses fatos que nós encontramos em poucos versículos, além desses fatos espirituais sobre o nosso estado diante de Deus, incapazes que somos, a Bíblia também declara com toda a clareza absoluta que o homem ele está também espiritualmente morto diante de Deus. Observe Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Romanos capítulo 5 ainda, versículo 12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Observe agora, assim também a morte ela passou a todos os homens. É por isso que todos pecaram, melhor, é por isso que todos somos pecadores. Nós estamos mortos em pecados. Quando Adão caiu em seu pecado, ele morreu espiritualmente. E isso passou a todos os homens, porque somos descendentes dele. Ele era o representante moral, cabeça federal de toda a humanidade. E assim nós morremos em pecados com eles. Mas não somente isso. Nós somos mortos porque nós vivemos nesse estado de pecado. Isto é uma contradição, não é? Em termos, vivemos na morte. Nós praticamos o pecado a cada dia, mortos em pecados. A Bíblia também declara que o ser humano espiritualmente, ele está agrilhoado ao pecado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 25 ao versículo de número 26, diz essas palavras: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, observe, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Nós estamos presos em nossos pecados, porque nós somos também controlados pelo diabo. Ele precisa simplesmente colocar diante de nós uma tentação para o pecado, e lá nós vamos. Isso é uma prisão, não é? Ser dominado pelo pecado. Nós estamos mortos em pecados, agrilhoados aos nossos pecados. Então a palavra de Deus declara que nós somos cegos e surdos espiritualmente para ver a vontade de Deus, para ouvir a voz de Deus. Observe Marcos, capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Mortos, agrilhoados, cegos, surdos. Então a Bíblia declara que nós somos ignorantes espiritualmente. É tão terrível, não é, queridos amigos? Ignorantes da verdade, ignorantes da vontade de Deus. Observe 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14, essas palavras: ora, o homem natural, isto é, o homem não convertido a Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mortos em pecados, agrilhoados ao pecado, cegos e surdos para a vontade de Deus, pecaminosos e ignorantes, então nascidos em pecado. Salmo 51, versículo de número 5, estas palavras: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A verdade da palavra de Deus é que nós já nascemos pecadores. Talvez isso te surpreenda. Nós já nascemos contaminados pelo pecado. A ideia em voga errada é que nós nascemos uma tábula rasa, bons, puros, mas a sociedade nos corrompe. Os maus atos de certas pessoas nos corrompem. Mas essa é uma contradição, porque quem corrompeu a sociedade primeiro? A palavra de Deus declara a verdade sobre nós. Esta verdade é que nós nascemos em pecado. Não é, queridos amigos, que nós somos pessoas imperfeitas e fazemos coisas imperfeitas e pecamos. É o contrário, é que nós somos pecadores e por isso fazemos coisas erradas. Não é que nós pecamos porque somos imperfeitos, é que nós fazemos coisas imperfeitas e erradas contra Deus e o próximo, porque nós somos, é o estado de ser pecadores.
mortos espiritualmente, agrilhoados ao pecado, cegos e surdos para a verdade de Deus, espiritualmente ignorantes, pecaminosos por natureza. Agora eu pergunto, pode o morto levantar a si mesmo? Pode o agrilhoado se desprender? Pode o cego e o surdo dar visão e audição a si mesmo? Pode o ignorante compreender aquilo que não conhece por si mesmo? Podem pessoas pecaminosas por natureza parar, deixar de pecado? A resposta é não. O quadro clínico aqui de homens e mulheres na Bíblia é de mortos espirituais. Nós somos como Lázaro ali naquela tumba, 3 dias morto, apodrecendo, cheirando mal, morte em todos os sentidos. O Senhor Jesus Cristo precisou dar vida ao morto, dizer Lázaro venha para fora, e assim ele precisa dar vida espiritual a mortos espirituais. É trágica, é triste a condição humana. É por isso que a Bíblia declara que baseado em nós mesmos, dependendo de nós mesmos, em nosso melhor esforço moral, religioso, boas obras, nós nunca conseguiremos alcançar a reconciliação com Deus. E a menos que nós entendamos esta verdade da palavra de Deus, nós nunca buscaremos a reconciliação através de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós imaginamos que nós somos capazes e que Jesus está ali para dar uma forcinha, dar um exemplo. Se eu copiar este exemplo, Deus vai me salvar. Não, Ele não veio para dar um exemplo. E a verdade está aqui, mortos. Ele precisa dar vida ao morto, Ele precisa ressuscitar o morto espiritual. Bem, mas eu lhe disse que há algo maravilhoso nessas palavras do apóstolo Paulo. Porque aqui, meu querido amigo, aqui está o Evangelho da graça redentora. Aqui está a essência do Evangelho. Eu gostaria que você colocasse toda a tua atenção nestas palavras, nesta última parte da nossa consideração. A mensagem do Evangelho está bem aqui, nestas palavras de Paulo. Aqui está o diagnóstico de Deus sobre o ser humano, morto em pecados, incapaz, mas aqui também está o remédio, a cura que Deus preparou para salvar e reconciliar pessoas consigo mesmo. Veja o versículo 6 a 8 com calma. Está interlineado aqui no diagnóstico. Nós estamos ainda em Romanos capítulo 5, versículo de número 6 ao versículo de número 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Versículo 8 agora. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É maravilhoso, não é? Foi maravilhoso para mim quando eu entendi esse texto pela primeira vez. A Bíblia apresenta o diagnóstico do homem espiritualmente morto, condenado, debaixo da ira de Deus, alienado de Deus, determinado ao inferno eterno. E a Bíblia apresenta a misericórdia de Deus, a cura, o remédio preparado por Deus para a salvação. Deus providenciou um meio de reconciliar pecadores consigo mesmo, um meio para que pessoas possam ser salvas. E observe, Ele fez isso através de seu Filho Jesus Cristo. É maravilhoso. Versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, Jesus Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bem, o que Deus preparou para reconciliar é tão simples entender, embora tão profundo, tão tremendo, é tão simples compreender. Ele enviou Jesus Cristo para reconciliar. Ele enviou Jesus Cristo, marque isso, para morrer. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo, Filho de Deus, entenda isso. Ele não veio do céu, deixou o seu trono e entrou no mundo para dar exemplo de como alguém pode ser salvo. É uma falsidade ensinar que ele veio para dar o exemplo de como ser salvo, como encontrar reconciliação com Deus pelo exemplo, pela cópia. Muitas pessoas não parecem entender isso. Ele não veio para dar exemplo de salvação. Ele veio para morrer em sua pessoa. Foi um ato em si mesmo. Ele veio para morrer, observe, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a Bíblia diz lá em João capítulo 3:16, aquele famoso versículo, que Deus amou o mundo, pessoas de todas as culturas do mundo, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, Ele o enviou não para ser um exemplo de salvação, mas Ele o enviou para morrer, e aqui está, Deus prova, Ele envia, Ele mostra o seu amor para com homens e mulheres pecadores, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para morrer, querido amigo.
e a morte de Jesus Cristo, quem reconcilia um pecador com Deus. O meu esforço religioso, por maior que seja, a minha sinceridade, não pode me recomendar a Deus. O que me recomenda a Deus é o sangue vertido de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, a obra que Ele alcançou, o esforço, o mérito, a vida dele, Ele, o Filho de Deus, é o que Ele fez e alcançou, que recomenda um pecador como eu, ao Deus eterno, santo e justo. É a justiça de Jesus, não a minha, não o meu esforço. E a menos que nós compreendamos esta verdade, nós nunca encontraremos reconciliação com Deus, paz e certeza de vida eterna. Veja esse versículo. Deus, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa morte do seu Filho, ela foi uma morte predeterminada, pré-estabelecida, preparada. Versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Essa palavra maravilhosa, declaração verdadeira. Jesus Cristo, Ele morreu no tempo certo da história da humanidade, porque Cristo morreu ao seu tempo, diz a palavra de Deus. Como para tudo há um tempo certo, Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer ao seu tempo. Ele esperou do tempo do desdobrar da história da humanidade, desde a queda do homem, lá atrás no Jardim do Éden. Ele esperou que o momento exato, certo, chegasse para que Jesus Cristo viesse para aquela cruz do Calvário. Foi no momento certo. Suponha agora comigo que Jesus Cristo tivesse vindo pouco tempo depois da queda do homem no pecado, lá no Éden. Poucas décadas, poucos anos, poucos séculos depois. Suponha que Jesus Cristo não tenha vindo 2.000 anos atrás, 4.000, 5.000 anos depois da criação, mas 100 anos depois da criação. Bem, o ser humano teria dito o seguinte, você e eu teríamos dito o seguinte a Deus: mas não houve tempo, não houve nenhuma chance para nós, seres humanos, melhorarmos. Não houve tempo para nós fazermos por onde alcançarmos o teu padrão, ó Deus. O Senhor não deu tempo para a gente, nós pecamos, erramos, uma falha, já veio o Salvador. Não houve tempo nenhum para nós mostrarmos a nossa capacidade de reconciliação contigo. Nós teríamos afirmado isso, não é verdade? Nós não tivemos chance de mostrar nossa capacidade moral e espiritual, de te agradar, de cumprir a tua lei, de nos reconciliar contigo. É injusto. É por isso que Deus deu tempo o suficiente para o ser humano tentar. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Foi dado tempo ao ser humano para criar suas religiões. Foi dado tempo ao ser humano para pensar de que maneira nós podemos agradar a Deus e nos reconciliar com Ele. Nós pecamos contra Deus, vamos tentar aplacar a Deus com sacrifícios, flagelo, andar de joelho até um monte, orar de madrugada, fazer todo tipo de coisa, invocar os anjos, invocar os espíritos. Foi dado tempo à criação de milhares e milhares de religião pelo ser humano. Foi dado tempo também à filosofia, não foi? Os filósofos tiveram séculos de história, de escolas de filosofias para pensar sobre a moral, o que está errado com o ser humano, qual é a vantagem do ser humano, qual é a maior das virtudes, para polir tudo isso aí e chegar às suas conclusões. E eles chegaram a muitas conclusões e também a conclusão de que eram incapazes de agradar a Deus. Você lê sobre a história daquele filósofo, não é? Que na antiguidade, o Epicureu, saiu ao meio-dia, no esplendor da luz do dia, com a lanterna na mão, pelas ruas da cidade, e as pessoas perguntaram o que ele está fazendo. Ele metaforicamente disse: eu estou procurando ao meio-dia com a lanterna um homem justo na face da terra e não encontro algum. Foi dado tempo aos legisladores, foi dado tempo aos impérios para conquistarem, até que o último dos maiores impérios da história da humanidade na antiguidade, o Império Romano, com a sua Pax Romana, a imposição da paz pela espada em todo o império, percebeu que também não conseguia melhorar o ser humano, e a rebelião e a revolta. Foi dado tempo aos conquistadores, foi dado tempo aos filântropos, aos cientistas, até que o mundo se afundou completamente na escuridão, na autodestruição, no misticismo, no pecado. O ser humano se afastou tanto de Deus, quando o mundo se encontrava em densas trevas, foi que a luz de Deus raiou a um povo que andava nas trevas. Foi então que Jesus Cristo Salvador veio ao mundo, porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu ao seu tempo, ao seu tempo. O ser humano tinha tentado todas as formas que poderia inventar para se libertar do poder do pecado. Foi dado tempo aos filósofos, à religião, à legislação, ao ensino moral. O homem falhou, o homem se viu mais fundo, mais afundado no pecado. E foi neste tempo que Deus enviou a luz, Jesus Cristo, aquele que é a luz do mundo, que entrando neste mundo, ilumina todo homem que o busca. Foi neste momento que o Salvador veio a este mundo. Queridos amigos, ele veio para morrer. Foi neste momento que foi levantada aquela cruz do Calvário, o centro, o ápice da história do universo, da humanidade, aquele momento glorioso para a obra de Deus de salvação, mas tão triste, tão trágico, tão doloroso, em que o Senhor Jesus Cristo foi cravado naquela cruz voluntariamente, propositalmente, como um sacrifício oferecido a Deus, uma punição no lugar daqueles que deveriam ser punidos, um sacrifício substitutivo no lugar de pecadores, para a reconciliação. A sua vida perfeita foram os méritos que ele alcançou cumprindo a lei de Deus sem jamais pecar, e nós precisamos destes méritos, e a sua morte foi a paga, o resgate no lugar de pecadores que merecem o inferno, e nós precisamos dos méritos de Jesus Cristo naquela cruz. No tempo certo, ele veio a este mundo, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo, pelos ímpios. Foi no tempo certo que Jesus Cristo veio ao mundo, e é no tempo certo que Jesus Cristo vem a uma vida. É no tempo do arrependimento, meu querido amigo. Antes de você se arrepender, ele não entrará em tua vida. Até que você encare os teus pecados, você não experimentará os méritos de Jesus e o perdão de Deus. É no tempo certo, no tempo em que você busca a Deus como um pecador, é no tempo em que você deixa de buscar a Deus atrás de algo de Deus e começa a buscá-lo pelo perdão, por quem Ele é, um Deus que salva o pecador. É neste tempo, quando você abandona todos os teus méritos, quando você abandona a dependência da religiosidade e da moral, e coloca os teus olhos no Salvador. É no tempo em que você chega ao fim de si mesmo e percebe o vazio dessa vida, que essa vida não pode te satisfazer. É quando você chega àquele ponto que diz: eu não consigo parar de pecar, eu volto o tempo todo e volto, parece que eu estou preso, e esse é um fato, nós estamos presos aos nossos pecados. É no tempo da confissão de pecados, da convicção de pecados, é no tempo da vergonha, é no tempo do temor da condenação, quando eu sei que eu estou condenado. É nesse tempo que eu venho a Jesus, e é nesse tempo que eu recebo em minha vida, Ele entra em minha vida como um Salvador, e Ele me salva, e Ele me transforma, no tempo em que os teus olhos se abrem. Mas se você está muito, muito tranquilo na vida, e se você está alegre, tranquilo e satisfeito em ir à igreja e bater o ponto na igreja uma vez no domingo, e de vez em quando folhear a Bíblia e fazer certas coisas boas, e às vezes chorar no louvor e sentir alguma coisa enquanto você vive em teus pecados, então esse não é o teu tempo da salvação. E pode ser que a tua vida termine nesse estado, sem Jesus, sem o Salvador, sem o ter buscado. Toda pessoa salva de verdade pode olhar para trás e dizer o seguinte: foi no tempo da minha fraqueza que Jesus Cristo me achou. Foi no tempo da minha necessidade que Ele estendeu a sua mão à minha alma. Foi no tempo da minha convicção de pecados que Ele trouxe alívio e o bálsamo de Gileade. Foi no tempo da minha miséria e temor da morte e da condenação espiritual que eu clamei, e Ele veio à minha vida. Foi naquele tempo da minha convicção de pecados, quando eu vi e entendi que eu não somente pecava, e eu entendi que eu sou um pecador, que Ele realmente veio à minha vida e me salvou e me perdoou. Foi no tempo do meu arrependimento que Ele ouviu o meu arrependimento e a minha oração. Foi ali, quando eu me arrependi de verdade, que Ele me salvou, que Ele me transformou. Por quê? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, ao seu tempo, e o teu tempo precisa ser agora.
Se você está convencido da tua fraqueza e incapacidade de reconciliação com Deus, se você já chorou no louvor, se você já orou no monte e já fez sacrifício e deu todo o teu dinheiro para uma igreja e tantas coisas, se você já fez isso e nada deu certo e você não tem paz com Deus e o pecado continua dentro de você te dominando e você percebeu estas coisas, então este é o teu tempo. Se você está convencido que mera religiosidade, ser uma boa pessoa, não é o suficiente para mudar o caráter, então você deve ir a Jesus hoje e orar a Ele hoje e pedir perdão e se entregar a Ele hoje. Se você sente a força da impiedade dentro de você, da mentira, da imoralidade, da crueldade, todas aquelas coisas erradas em nós, se você entende que essa é uma prova de que nós somos pecadores e assim estamos condenados justamente por Deus, se a tua consciência te acusa de pecado, então o teu tempo de ir a Jesus chegou e você deve ir, dobrar os teus joelhos diante dele e confessar os teus pecados. Você percebe, aqui está o argumento de Deus, mostrando o porquê nós não conseguimos nos reconciliar com Ele. E aqui está o remédio de Deus, explicando, ensinando como nos achegar a Ele. Será que esse é o teu tempo? Será que você compreende estas verdades? Observe, porque Cristo, estando nós ainda fracos, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele morreu e a sua morte foi uma morte voluntária. Ele não foi pego, coitado, contra a sua vontade. Algumas pessoas tola e neciamente dizem, coitadinho de Jesus, morreu tão jovem, foi tão bom. Não, meu querido amigo, não seja nécio, conheça a Bíblia, a palavra de Deus. A sua morte foi uma morte voluntária. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente para tomá-la novamente na ressurreição. E no tempo certo, ele se entregou. Os judeus tentaram matá-lo muitas vezes, nunca conseguiram, porque não era o seu tempo, mas quando chegou o seu tempo, como um cordeiro mudo em silêncio vai ao matadouro, ele se entregou voluntariamente para ser humilhado, desprezado, sofrer, e naquela cruz, sem reclamar, carregando o meu pecado, entregou a sua vida no lugar de pecadores. A sua morte foi uma morte escolhida, predeterminada, uma morte voluntária, e a sua morte foi também uma morte substitutiva. Ele não morreu pelos seus pecados, porque ele nunca pecou. Ele morreu no lugar de pecadores, um sacrifício pelo pecado. Ele morreu por pecadores, substituindo aqueles por quem ele veio salvar, e a sua morte foi uma morte penal. Foi o resultado da condenação da lei por nossos pecados, porque a lei de Deus exige a condenação. Uma lei que não possui um mecanismo de condenação não é uma lei, é apenas opinião. E a lei de Deus, que declara como nós devemos viver, exige que os nossos pecados sejam punidos, e Cristo, para salvar o pecador, ele precisou morrer no lugar de pecadores, uma morte voluntária, uma morte substitutiva, e uma morte penal. Cristo morreu, veja o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que foi necessário que ele morresse? Talvez isso lhe pegue a pensar. Será que não seria suficiente, pastor, que ele apenas encarnasse, viesse a este mundo, tomasse um corpo ou natureza, vivesse uma vida maravilhosa para nos representar? Será que não seria suficiente isso, que ele nascesse em Belém da Judéia, vivesse uma vida perfeita, então ascendesse ao céu? Sim, meu querido amigo, ele viveu uma vida perfeita, mas faltaria algo, faltaria o seu sangue ser derramado. Cristo morreu como um substituto. Observe, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós pecadores. Faltaria o seu sangue para representar pecadores, para satisfazer a justiça de Deus que nós quebramos, cancelar a culpa das pessoas por quem ele morreria, para mostrar a medida do amor de Deus ao ponto de morrer daquela maneira, sofrer daquela maneira. Foi necessário que ele morresse, e ele morreu, nos diz este versículo, pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco, morreu por nós, sendo nós pecadores. Versículo 5, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Bem, Cristo não morreu pelos justos. Esse é um outro erro de muitas pessoas.
Se for uma boa pessoa, justa, eu vou para o céu. Mas Cristo não morreu pelos justos, Ele morreu pelos ímpios. Porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Se Cristo Jesus tivesse morrido pelas melhores pessoas, então você e eu concluiríamos: Ele não morreu por mim. Porque nós não estamos entre as melhores pessoas, só em nossa imaginação. Cristo morreu pelos ímpios, e isso é tremendo. E aqui está a provisão de Deus para você e para mim, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, você não precisa abandonar os teus pecados para ir até Jesus em arrependimento e ser salvo. Ele morreu por pecadores, você vai a Ele como um pecador, você está cansado do teu pecado, você está envergonhado do teu pecado, você sente a força do teu pecado em tua vida, bem, você não precisa se livrar deles. Você vai a Jesus para ter esse fardo do pecado removido da tua vida, para ser perdoado. Você vai a Ele com tua culpa para Jesus tirar de você, pagando por você na cruz. E quando você for a Ele, este teu fardo de pecados e de culpa cairá imediatamente aos pés do Salvador, tendo Ele morrido naquela cruz, no lugar de um pecador arrependido. Ele veio para morrer por pecadores e tirar a culpa da condenação e do julgamento e salvar pecadores. Que versículo tão belo! Deus prova o seu amor. Pode ser traduzido também, Ele recomenda o seu amor. Ele não somente prova na cruz, mas Ele recomenda que pecadores vão a Jesus Cristo, venham ao Salvador. Ele recomenda dizendo: vá, meu filho amado, Ele morreu no lugar de pecadores. Ele não somente prova o seu amor, mas Ele também o recomenda. E você diz talvez: pastor, eu não tenho forças para ir a Jesus, o meu fardo é muito grande, eu fiz coisas erradas, o Senhor não sabe, eu fiz coisas que a minha memória traz de volta o tempo todo. Querido amigo, se você não consegue ir a Jesus, simplesmente caia aos pés dele com o teu fardo. Ir a Jesus não é vir à igreja apenas, não entrar pelos meandros da religiosidade. Onde você está nesta tarde, com o peso da culpa, se o Espírito de Deus te convence, caia aos pés do Salvador com este fardo. Confesse a Ele o teu pecado, peça a Ele por perdão. Você precisa disso, você deve ir a Ele. Derrame o seu coração por inteiro. Diga a Ele o teu pior, a tua vergonha, com as tuas próprias palavras. Não há necessidade de uma oração repetida. Derrame a sua alma diante dEle. Talvez você diga: eu não consigo abandonar os meus pecados. Eu sou tão fraco, eu volto a pecar. Mas sim, Cristo morreu por fracos. Ele prova o seu amor porque Ele morreu por fracos. Você é a pessoa certa. Se você se sente fraco pelo pecado, você pode ir a Jesus Cristo. Se você dizer: eu sou muito ímpio, dentro de mim eu sou uma pessoa ímpia, então você é a pessoa certa para a salvação. Ele morreu por ímpios, por pecadores. Se você é um mentiroso inveterado, então você pode ir a Jesus Cristo, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sou um pecador, então eu posso ser o alvo do amor de Deus. Veja esse versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por quê? Porque nós podemos alcançar essa reconciliação? Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se a prova, eu termino aqui, e se a prova do amor de Deus por pecadores, que Ele irá te salvar se você o buscar como um pecador arrependido, é que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer. Então você não precisa de uma prova maior do que essa, que você será perdoado, que você será aceito, porque ninguém tem maior amor do que o do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida no lugar de pecadores. Aqui está a prova do amor de Deus. E aqui está Deus recomendando o seu amor por você, pecador.
Reconheça a tua indignidade diante de Deus. Reconheça o teu pecado e a tua culpa, e assim você reconhecerá a tua necessidade. Ore ao Senhor. 4 razões, além de muitas outras, pelas quais nós não conseguimos, em nosso melhor esforço espiritual, nos reconciliar com Deus. E o remédio de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda pecadores. Vamos orar juntos.